Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele abraço apertado de sempre. Vamos lá para mais uma aulinha? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre John Locke, né, que é o principal filósofo político que a gente pode colocar aí da nossa era moderna, né? O pai do empirismo, o pai, né, do liberalismo político. Então, juntinho aqui, eu e você, que a gente tem muito para aprender hoje. Vamos lá? Bom, gente, Locke, ele vai nascer no século XVI, né? E ele vai ficar vivo até o comecinho do século XVII. Ele e Hobbes vão ter um tempo aí que eles vão ser contemporâneos. Inglês. E Locke, ele vai se destacar estudando essa questão do Estado, tá? E para isso, né, ele vai ter um pensamento anterior, que nós já falamos, de Thomas Hobbes, e ele vai ter uma visão diferente de Hobbes. Por quê? Estado absolutista, enfim. E você vai ver que Locke vai prever outras coisas. Bom, o livro mais famoso dele vai ser o segundo tratado sobre o governo civil. Ele, assim como Hobbes, ele vai falar sobre a existência de um estado de natureza. O estado de natureza é um estado antes da formação do próprio estado, são as primeiras comunidades humanas. É o contrário de Hobbes, que vai dizer que o estado de natureza é um estado de guerra. Ele vai dizer que não, o estado de natureza é uma coisa boa. Mas boa, professora? Se estava todo mundo em guerra, todo mundo era livre. Hobbes imaginava dessa forma. Mas Locke não. Para ele, né, nesse estado de natureza, existia o que ele ia chamar de uma perfeita liberdade, tá? Aonde não existiria nenhuma espécie de subordinação, aonde os homens seriam iguais em poder. E ele vai falar que nesse estado de natureza vão existir direitos, né? Vão ser preservados direitos naturais, né? Vão existir esses direitos naturais, que são o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. Ué, professora, mas em Hobbes eles brigavam tanto por conta da propriedade que fosse uma maçã? Sim, mas a propriedade privada vai ser vista como um direito natural por John Locke, porque a propriedade privada ela é oriunda, segundo ele, do trabalho. Então, como ela é fruto do trabalho de alguém, ela é preservada. Bom, mas se tudo era tão perfeito, por que a gente tem que sair do estado de natureza? Porque não era tão perfeito assim. Ele vai dizer pra gente o seguinte: não existe como impedir ou que não haja alguém que seja, vamos colocar aí, desviante, né? Sempre eu vou ter alguém infringindo alguma dessas regras, né? Alguma dessas nossas leis de ouro aí do estado de natureza. A pessoa pode estar violando a propriedade, querendo subjugar ou submeter o outro, né? E aí cabe a essa pessoa que foi ofendida ela se defender, né? E punir aquela pessoa que está que está lhe causando algum mal. Gente, qual é o problema de deixar a punição de botar aqui, crime, nas mãos daquele que sofreu com o crime cometido? Imagina o seguinte: alguém me roubou um batom, tá? Fico muito mal, muito pé da vida porque me roubaram um batom. Então, o que eu faço?
encontrei um ladrão. Eu tenho, né, que punir esse ladrão. Falei, bom, eu posso dar pancada nele até matar. Eu posso escrever aqui na testa dele, ó, tatuar ladrão. Então ele vai dizer que a gente não tem meio que essa medida para punição, né? Eu tanto posso ser absurdamente cruel, né? Eu posso matar alguém que roubou um pão, que roubou um batom, como eu também, né? Eu posso ter essa pena desproporcional, como também, se eu não for capaz nem de me defender, nem de punir alguém, eu posso simplesmente ter que apelar aos céus, a Deus ali por proteção. Então, devido a essa questão da dificuldade da gente conseguir punir, né? Sem colocar essa questão da vingança, porque quando uma coisa é pessoal, você se vinga, né? Você colocar essa medida certa para punição, né? E proteger os indivíduos desses possíveis infratores, que vai surgir a necessidade de um Estado. Surgir a necessidade de um Estado? Mas que Estado é esse? Locke, assim como Hobbes morreu antes um pouco, ele viveu no período daquela Revolução Inglesa, aonde os ingleses ali do século XVII lutavam contra o absolutismo da dinastia Stuart na Inglaterra. E Hobbes era um defensor da monarquia absolutista, ou seja, da dinastia Stuart, enquanto Locke ele era um defensor da monarquia parlamentarista e representativa. Bom, esses homens, então, nesse estado de natureza, por essas questões que eu falei, né, da ineficiência, né, para você punir alguém por conta dessa vingança, o que ele vai falar pra gente? Que essas pessoas elas vão se unir através de um pacto social. Pacto? Sim, tá? Hobbes vai usar o termo contrato, ele vai usar o termo pacto. Então, o Estado vai surgir a partir do momento que o indivíduo faz uma renúncia ao poder natural de punir as outras pessoas. A partir daí, então, eu vou ter o surgimento de um governo. O governo ele não serve para restringir as liberdades individuais. Ele serve, na verdade, para preservar as liberdades individuais e garantir aqueles direitos que nós falamos que ele considera natural, né? A liberdade, a igualdade, a vida e a propriedade, tá? Mas quando eu falo em igualdade, lembre que ele tá falando de iguais aqueles que têm propriedades equivalentes, né? Então, a igualdade está relacionada à questão da posse da propriedade privada. E ele vai dizer o seguinte, que caso o governo não preserve, né, essa liberdade, esses direitos naturais, os seus governados, né, eles têm o direito de se insurgir, de derrubar esse governo, tá? Mesmo utilizando de uma revolução armada. Por quê? Porque ele acredita que a função do Estado nada mais é do que atender aos interesses da maioria. Se eu tenho um governante que não atende aos interesses da população, não tem por que mantê-lo no governo, né? Não tem por que mantê-lo no poder, né? Antes de mais nada, o governante ele tá ali não é pelo enriquecimento,
pessoal ou simplesmente o poder pelo poder. Ele está ali para prestar um serviço. E se ele não presta esse serviço, a gente dá tchau, amiguinho, para ele. Locke também vai escrever, gente, um livro chamado Carta sobre a Tolerância. Um livro que vai falar sobre a questão da intolerância religiosa na Europa, tá? E Locke vai dizer pra gente que a religião, ela é uma escolha da esfera individual e não uma escolha da esfera estatal. Por isso, né? E isso ele vai falar com qual objetivo? Com o objetivo de acabar com as guerras religiosas que haviam na Europa, tá? E garantir dessa forma a estabilidade do Estado. Então, esse princípio de liberdade religiosa, né? Garantia das liberdades individuais, da propriedade privada, todas elas são conceitos-chave, tá? No surgimento dessa ideia do liberalismo político. Como eu falei com vocês inicialmente, também era, como é que eu posso dizer assim, ele foi um dos fundadores do empirismo. O que eu quero dizer com isso? O empirismo é uma corrente filosófica que vai dizer que a nossa primeira forma de aprendizado vai ser através do que ele vai chamar das nossas experiências sensíveis. Então, por exemplo, a nossa primeira fonte de informação são as experiências. Eu vou atravessar a linha do trem. Como é que eu sei que eu posso atravessar? Eu olho, vejo, tá vindo o trem, eu não escuto o barulho do trem. Eu percebi, eu sei desde muito novo que é um trem, né? Eu aprendi o que é um trem, que o trem se desloca ali naquele trilho. Então, a partir da manipulação das nossas experiências no mundo sensível, ou seja, daquilo que a gente aprende pelos sentidos, nós produzimos conhecimento, ok? Bom, ele vai dizer pra gente que não existe um conhecimento inato, né? Que ele não nasceu com o indivíduo. Então, o indivíduo ele não nasce com nenhuma forma de conhecimento, tá? Isso significa que ele vai dizer pra gente que nós somos como uma folha em branco ou como uma tábula rasa. São as nossas experiências, são as nossas impressões que a gente vai registrando, né, aqui dentro do nosso HD, e a partir daí a gente vai produzindo e conhecendo, né, criando informações, gerando conhecimento, enfim. Então, o Locke é um dos principais teóricos, né, do liberalismo político. Ele é o teórico que tem mais influência na independência norte-americana. Então, fiquem de olho nele, porque Locke aparece várias vezes durante a nossa vida. E você vai perceber que vários políticos, por exemplo, quando eles defendem essa questão das liberdades individuais, da tolerância religiosa, né? Ele está fazendo uma menção direta a John Locke. Um grande abraço.